Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 5. A vitória sobre o pecado começa justamente em reconhecê-lo. Esta é uma verdade que precisamos aprender. Vamos falar sobre o diabo, nosso arqui-inimigo. Arqui-inimigo de Deus, inimigo de todos aqueles que são amigos de Deus. O diabo tem uma estratégia com relação ao pecado, ele maneja, ele domina o pecado, ele faz as tentações apropriadas para cada pessoa para fazê-las pecar. É terrível. O diabo é um excelente estrategista. Ele justamente toma aquela tentação para atingir o seu ponto mais fraco. A finalidade dele é distrair a sua mente, o seu coração, de pensar, de meditar em Deus, de amar a Deus, de reconhecer a Deus. O diabo está sempre querendo distrair. É necessário que tenhamos em mente a obra de Satanás. É sempre querer o mal, mas ele começa distraindo a sua vida. Ele coloca na sua frente o que lhe agrada mais. Se você é uma pessoa atlética, tendente para o esporte, então ele arranja justamente as competições, os clubes, os times, os amigos exatos para tentar a você a fazer aquilo que você gosta de fazer. E assim, com aquela tentação no seu ponto fraco, ele consegue distrair a você de estar pensando no objetivo final da sua vida, porque você nasceu de novo, porque você pertence a Deus, porque você quer fazer a vontade de Deus. Então ele está sempre pensando exatamente em distrair a sua atenção, roubando a sua atenção de Deus. A arma que ele tem para isto é justamente convencer a você de que o pecado não é tão mau assim. Ele pinta o pecado com belas cores, ele embrulha o pecado em boa embalagem, de maneira que você de fora não consegue perceber a terrível bomba que existe ali dentro, o poder explosivo daquela tentação tão simples, tão sem malícia, tão aparente, tão gostosa aos olhos, à vista. O diabo não mostra a verdade, ele mostra a aparência. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Se você é uma pessoa que gosta de música, ele arranja as melhores músicas nas rádios, o melhor aparelho de som, amigos que gostam de música, de tal maneira que dali a pouco tempo, se você não se aperceber, você estará idolatrando a música e se esquecendo de Deus. Quantos conjuntos estão nas igrejas causando um mal terrível? Estão tocando música para dar shows, para se mostrarem, estão tocando a música pela música e distraindo a atenção do povo de pensar em Deus, de se voltar para Deus. Há muitos conjuntos que estão distraindo a atenção dos jovens. E ao invés dos jovens estarem amando a Deus, buscando a Deus, pensando em Deus, com a mente voltada para Deus, estão distraídos, pensando na música, até idolatrando a música, gastando todo o seu tempo na música, pela música, e se esquecendo daquele objetivo final que a música deveria estar atingindo. Se você é uma pessoa que gosta de ler, Satanás arranjará para você a melhor das literaturas, livros maravilhosos, amigos que lhe arranjarão esses livros, colocará você de frente a bancas onde tem livros, a livrarias onde há boa literatura, coisas interessantíssimas, e você gastará o seu tempo. Essa tentação será forte de gastar o seu tempo lendo coisas secundárias, não que não sejam boas, mas que são secundárias, desviando, portanto, a sua atenção de pensar em Deus, de louvar a Deus, de amar a Deus. Porém, se você é uma pessoa que gosta de assistir bons filmes, shows, ele arranjará bons filmes na televisão, no teatro, no cinema, arranjará amigos que convidam a você para isto, enfim, ele arranjará de tal maneira a situação que você tenderá a se distrair. Se você gosta de um hobby, é uma pessoa mais circunspecta, mais tímida, mais fechada em torno de si, então ele arranjará um hobby qualquer de fazer barquinhos, de fazer e brincar com carrinhos, de fazer aviões, de ficar
com trabalhos manuais, de ficar desenhando, de ficar trabalhando com papel. O diabo arranjará coisas para você fazer, distraindo o seu tempo e roubando a sua atenção de Deus. Então nós dizemos que a devoção, o hobby, o entretenimento, tudo isso pode ser interessante no seu lugar, mas a verdade é que o diabo faz com que todos pensem que isto é uma coisa insignificante, que não é nada, é simplesmente um passatempo, é uma higiene mental, sim, que não tem malícia nenhuma nessas coisas, mas ele esconde a verdade, que a sua finalidade é distrair a você de pensar em Deus, a sua verdadeira finalidade é roubar a sua atenção preciosa, e então dali a pouco, se você se deixar levar, como é muito comum, você estará viciado em televisão, viciado em filmes, viciado em futebol, em esporte, em atletismo, você estará viciado em hobbies, você estará viciado em literatura, você estará viciado em música, você estará viciado que não conseguirá mais deixar aquela coisa, porque você dedicou o seu tempo todo àquilo e você não teve tempo para Deus. Você não teve tempo para conhecer a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus. Você não teve tempo para louvar a Deus. Você não teve tempo para amar e reconhecer o amor e o interesse de Deus por você. Preste bem atenção, a finalidade principal de Satanás, para começar, é distrair a você de estar voltado exclusivamente para Deus, porque ele quer enlaçar, enredar. Sim, ele quer enredar os filhos de Deus, distraindo a sua atenção daquilo que é mais importante. Ah, quão terrível é a arma de Satanás, enredar com o pecado. Mas é preciso que nós compreendamos que o pecado é terrível e nós temos que ter isso em mente. O pecado é tremendo, o pecado é terrível aos olhos de Deus. E se você tiver conhecimento de que algo pode vir a levar você para o pecado, então você corte o mal pela raiz, você corte a oportunidade no início, antes dela começar você corte as más companhias, abandone-as enquanto é tempo. Não pense que você é forte, esta é outra arma de Satanás, colocar na sua mente que você é capaz de grandes proezas, colocar na sua mente que você tem grande capacidade de enfrentar o mal, colocar na sua mente que você é consciente, que você é independente, autônomo, que você é uma pessoa madura, que sabe o que deve fazer, que não tem problema nenhum em beber um pouquinho de cerveja, de vinho, desde que você saiba a hora em que deve parar. Ah, astuto enganador esse Satanás, que coloca na mente esse engano de fazer o homem crer que é autossuficiente e que não precisa de Deus para governar a sua vida. Só que ele não diz isto, ele faz com que você entenda, ele mostra isso por etapas, ele argumenta pausadamente, ele argumenta por etapas, de tal maneira que você acha que é verdade aquilo que ele está mostrando, que não tem mal nenhum em fazer essas coisas, e você se distrai, a sua atenção é roubada, você já não está prioritariamente pensando em agradar a Deus, você está pensando em se agradar a si próprio, em fazer algo que divirta o seu pensamento. Ah, se você compreendesse essa estratégia de Satanás, se você compreendesse a guerra que Deus tem contra o pecado, você teria horror ao pecado, você teria medo de pecar, você abominaria o pecado como o abomina o Senhor. Deus é inimigo do pecado, Deus abomina o pecado. Toda raiz de pecado, tudo aquilo que pode levar a você a cometer um pecado, expulse, repreenda logo essa coisa de perto de você. Sim, Deus quer que você seja irrepreensível, que você não se misture com o pecado. Deus quer que você compreenda a estratégia de Satanás, essa argumentação tremenda que não tem nada demais. A expressão que tem feito milhares caírem no pecado, não tem nada demais. A moça é sua amiga, é íntima, não tem nada demais, e dali a pouco já não tem nada demais, porque não tem nada de bom mais, você já foi ao extremo do pecado com ela. Ah, moça, se você compreendesse a argumentação de Satanás, que não tem nada demais fazer isso e fazer aquilo, deixar ter intimidade demais, essa intimidade que não tem nada demais, diz Satanás, vai ter muita coisa no final das contas, mas isto
Satanás não diz. Se você soubesse aquele seu hobby, aquela sua devoção, aquela sua dedicação à música, ao esporte, à leitura, ao cinema, à televisão, o ver televisão que não tem nada demais. Se você compreendesse no final das contas o objetivo de Satanás com tudo isso, que é afastar você de uma vida santificada, é afastar você daquele padrão que Deus quer que você viva. Se você compreendesse essa argumentação de Satanás, o não tem nada demais, a sua vida seria diferente. E eu acredito firmemente que é impossível você ser uma vida santa enquanto você aceitar essa argumentação de Satanás de que não tem nada demais fazer essas coisas aqui na terra. Tem muita coisa de errado e a principal delas é que você está roubando o tempo que é precioso de se dedicar exclusivamente ao Senhor, para se dedicar às coisas desta vida que não tem tanta importância assim. Sim, a presença de Deus é o mais importante. Pense nisto. O pecado é tremendo. Que você reconheça quão terrível, quão abominável é o pecado aos olhos de Deus. Compreenda que por causa do pecado Deus enviou a lei para o seu povo, para que o povo se afastasse do pecado e conhecesse o que é o pecado. E quando Deus enviou a lei para Moisés, a manifestação da santidade de Deus era tão terrível, tremenda aos olhos de todo o povo de Israel, que o monte tremia, fumegava. Sim, a glória de Deus se manifestava naquele monte Sinai de tal forma que ninguém poderia se aproximar, e se alguém se aproximasse era morto. Irremediavelmente morto, fosse homem ou fosse animal, porque o Senhor Todo-Poderoso e Santo estava ali e não poderia tolerar que alguém contaminado pelo pecado se achegasse àquele monte que era santo naquela hora, porque Deus abomina o pecado, Deus tem ódio ao pecado, e se você tolerar o pecado, você estará enquadrado dentro daqueles que são chamados inimigos de Deus. Mas a grande arma para vencer o pecado está justamente em reconhecer o pecado. Reconheça o pecado e saiba que você é fraco. A chave da vitória, do sucesso é esta: reconheça o pecado, saiba que você é fraco, que em si você não tem forças para vencer a tentação e para vencer o pecado, mas tenha a certeza de que você é fraco como a grande glória da sua vida. Saber que você é fraco, mas no Senhor você é forte. Amém, que maravilha! Saber que em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas, em nós mesmos nada. A santificação começa por aí, em saber que você precisa de se santificar, em saber que você precisa de se consagrar a Deus. Você é fraco, e na medida que você reconhece que é fraco, você está começando a caminhar para a vitória. Se você pensar que não é fraco, então já é o início da queda. Mas quando você compreende, reconhece que é fraco, você está começando a ter paz com Deus, porque em Jesus você é forte. Reconheça a tentação. Você é fraco, eu sou fraco, todos somos fracos, e até fracos demais. A minha fraqueza é grande, ninguém sabe quão grande é a minha fraqueza, só Deus que sabe. Mas por causa de reconhecer que eu sou fraco, então eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu estou continuamente buscando, pedindo, implorando a graça de ser sustentado, apoiado, fortalecido por Deus. E o apóstolo Paulo diz isso: quando eu reconheço que sou fraco, então aí é que eu sou forte. Também a carta de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 6, diz o seguinte: e assim, reconhecendo que somos fracos, com confiança, não em nós, mas em Deus, dizemos: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador, porque o Senhor é o meu ajudador, então eu sou forte em Deus. Eu sou fraco e o Senhor me ajuda, é o caminho da vitória sobre o pecado. Creia, obedeça, faça isto e você será forte contra o pecado. Tema o pecado e Deus se agradará de você.